Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, vamos gravar um vídeo rapidinho aqui sobre o que é concept art, tá? Bom, vamos lá. Você já parou para pensar por que o personagem do seu jogo favorito é imediatamente reconhecível? Mesmo que você esteja olhando para ele a 5, 6 metros de distância, ou que ele esteja em movimento, ou então que ele esteja cercado de inimigos. Isso não é acidente, isso não é por acaso. Isso é a resposta de uma pergunta que alguém se fez antes de qualquer linha de código, antes de qualquer modelo 3D, antes de qualquer tipo de animação. E essa pergunta é sobre aquilo que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Concept art, ele é uma das áreas mais mal compreendidas do desenvolvimento de games, tá? E eu estou englobando aqui quem entra nessa área também. Por quê? A confusão mais comum, pessoal, é achar que concept art é sobre fazer algumas imagens bonitas. E não é. Tá? Concept art é arte funcional. A função da concept art é uma só, pessoal. É comunicar uma ideia visual de uma forma rápida, de uma forma que seja boa o suficiente para que toda a equipe, e aí a gente abre um parênteses aqui, inclui programador, modelador, animador, né? Ou seja, para que toda a equipe trabalhe com a mesma imagem na cabeça, tá bom? Então, se o concept art ele não comunica alguma coisa, ele vai falhar. Ele falhou, né? E não importa o quanto seja tecnicamente impressionante a sua imagem. Você pode ali fazer a imagem mais impressionante do mundo. Se ela não comunicar alguma coisa, ela vai falhar naquilo que ela precisa fazer, tá? Então, existe uma diferença importante para nós aqui, né? Porque se o concept art não comunica, ele falha, tá bom? Então, essa diferença que a gente pode estabelecer é entre três tipos de arte que as pessoas costumam confundir. O concept art ele é de uso interno, então ele vai servir para quem? Para nós, para a equipe. Né? Então você tem aí o grupo de desenvolvedores, você está trabalhando com esse grupo de desenvolvedores, né? E ele vai servir como base para vocês. A ilustração, que é diferente de concept art, é de uso externo, ou seja, serve para o público. E a arte final é o que entra no produto que vai ser acabado, no caso o jogo. Então são três mentalidades e três entregas completamente diferentes. Então o primeiro ponto é esse, é desmembrar concept art, ilustração e arte final. Beleza? Um concept artist vai desenhar a mesma criatura 20 vezes, 30 vezes, sei lá quantas vezes, né, antes de que a equipe aprove uma versão. Ele não está procurando a versão perfeita, isso é muito importante, ele está explorando possibilidades. Concept art é sobre explorar possibilidades. Né? Velocidade e variedade, nesse caso, valem muito mais do que um acabamento qualquer. Tá bom? Então, imagine o seguinte cenário. Você está aí no seu grupo, tá? Você está numa equipe de 7, 8, 10, 2, 1000 pessoas desenvolvendo um jogo. E a direção criativa descreve em reunião o personagem principal. Então vamos pensar aqui, ó. Ele é um guerreiro que veio do deserto, carrega o peso da história do seu povo e tem uma presença extremamente importante, ele é imponente. 10 pessoas ouviram exatamente a mesma descrição. E aí vocês podem fazer esse exercício entre vocês, brinquem entre vocês, né? E eu garanto, 10 imagens completamente diferentes se formarão na cabeça de cada um dessas pessoas, ou de vocês, se vocês fizerem um exercício. O programador, por exemplo, ele pode imaginar algo funcional e abstrato. O modelador imaginou um personagem de anime. O animador imaginou o personagem do último jogo que ele jogou, e assim por diante. Eu, por exemplo, estou numa vibe de imaginar muito coisas aquareladas. Então, eu provavelmente imaginaria algo nessa linha. Então, o concept art existe para resolver esse problema. Ele transforma a linguagem verbal, que é ambígua, em linguagem visual, que é específica. E sem o concept art, cada pessoa da equipe está construindo uma peça diferente de um quebra-cabeça. E aí vocês não vão conseguir montar este quebra-cabeça. É por isso, pessoal, que quando a gente está falando em grandes estúdios, né, como Nintendo, por exemplo, eles vão investir
pesado em concept art antes de uma linha de código ser escrita. Isso não é luxo, gente. Isso não é gastar tempo, isso é economia. Descobrir um problema de design no papel, ele vai custar horas. Descobrir depois que o personagem foi modelado, texturizado e animado, vai custar semanas. Então tem uma grande diferença em relação a você simplesmente sair fazendo, né, sair codando, que é muito comum, ou voltar um pouco atrás e ali explorar realmente o personagem de vocês, tá bom? É importante a gente pensar em 3 pilares visuais fundamentais, tá? Quando a gente vai fazer um concept art, ou seja, a gente tem 3 fundamentos que qualquer artista vai precisar dominar, e antes de qualquer técnica, tá? Antes de qualquer software, antes de qualquer ferramenta. Então, a gente tem, vamos lá, pilar 1, a gente pode falar da silhueta. E esse talvez seja ali o mais importante de todos. Por quê? Vamos lá, vamos brincar aqui, ó. Faz um teste mental agora. Pega um personagem que você adora, que você ama, né? Qualquer um. Pega ali o seu jogo favorito, tudo mais. Agora imagina ele preenchido completamente com tinta preta. Manda a tinta preta nesse cara aí. Sem nenhum detalhe interno, só o contorno. Você ainda vai reconhecer quem é? Se a resposta é sim, esse é um design muito bom, poderoso, que indica. Se a resposta é não, se o personagem parece um borrão indefinido, então existe um problema de silhueta. A silhueta importa porque em um jogo real, o jogador vai ver esse personagem à distância, em movimento, vai ver em fundos complexos, em frações de segundos. Se o design não funciona como silhueta, ele vai se perder visualmente no caos do jogo. Pensa no Celeste, no jogo Celeste. Vocês já jogaram Celeste? Joguem, recomendo muito. Se você pegar a Madeleine, né, você tem o concept art dela, você tem desenhos complexos da Madeleine. Mas quando você vai para o jogo, você tem algo muito dentro do pixel art. Mas mesmo assim você reconhece a Madeleine. Tá? Então, a silhueta, ela também, além disso tudo que eu falei, ela comunica personalidade. Repara que Madeleine tem personalidade, né? Então, ela vai trazer formas circulares, arredondadas, que vão passar suavidade, amizade, inocência. Você vai ter formas angulares e triangulares que passam perigo, velocidade, agressividade. Galera, estou falando bem ao passant aqui, tá? Um vídeo curto ali para a gente entender. E você vai ter formas quadradas e retangulares que vão passar confiança, peso no personagem. Então não é nenhuma coincidência que os vilões dos seus games favoritos têm ombros pontiagudos, chifres, capas que formam triângulos, né? E os personagens amigáveis, muitas vezes eles têm bochechas redondinhas, corpinhos compactos. Isso é uma decisão consciente de design e começa na silhueta. O segundo pilar, ele é bacana porque ele vai falar sobre valor. Quando eu estou falando em valor aqui, eu estou falando em luz e sombra. O segundo pilar, ele é o valor, ou seja, a escala de claro para escuro. É o que transforma uma forma plana em algo que parece ter volume e peso no mundo. É aqui que tem uma descoberta que costuma surpreender quem está começando, pessoal. O valor, ele é mais importante que a cor. Se você pegar uma ilustração de um jogo e tirar toda a cor, deixa só a escala de cinza, monocromático, ele ainda deve funcionar. Ainda deve ter volume, profundidade, drama e etc. Se ele virar uma massa cinza, uniforme, sem contraste, a cor estava escondendo um problema de valor. E cor nunca resolve problema de valor, ela só vai mascarar este problema. Mas o valor não serve só para criar volume em games. A luz, meus amigos, conta história. Uma cena iluminada de baixo para cima cria estranheza e ameaça. Uma luz lateral, suave, cria um drama cinematográfico. Uma luz difusa e uniforme cria segurança, conforto. Cada escolha de iluminação é uma decisão narrativa. Então aqui, por exemplo, onde eu estou agora, minha luz aqui é branca, né? Mas aqui, na minha sala, a luz ela já é uma luz mais amarelada, que é a luz que eu gosto. Então eu separo os ambientes, eu acho mais confortável que luz amarela não esteja aqui na minha sacada escritório, né? Mas na minha sala, onde eu relaxo, onde eu vou ler um livro, assistir um filme, eu gosto da luz mais baixa, tá certo? Então o valor não serve só para criar volume, ou seja, a luz, né? Ela vai contar uma história.
cada escolha de iluminação é uma decisão narrativa que vocês têm a tomar. E o terceiro pilar é a composição, ou seja, o terceiro pilar ele vai mostrar como os elementos são organizados no espaço para guiar o olhar. Em um concept de cenário, a composição é o que faz o jogador saber de forma com um instinto para onde ir, o que é importante e o que pode ignorar sem nenhuma sinalização explícita, sem marcadores de missão, sem setas, sem nada disso. Tá bom? O olho humano, né, ele segue contraste, pessoal. Então ele segue linhas, né? Então ele segue o elemento mais brilhante, mais saturado, maior. O concept artist ele vai usar esses instintos visuais para conduzir a atenção. Então pensa no design de qualquer fase de jogo clássico. Aqui, ó, DK, né? As plataformas mais importantes têm um contraste maior com o fundo. O inimigo principal tem uma silhueta mais imponente que os inimigos comuns. A saída de fase está sempre iluminada de forma diferente do restante do ambiente. Se tem algum item que eu preciso resgatar, aquele item está com uma textura um pouquinho diferente. Então nada disso é acidente, né? Tudo começou com um concept art, onde um artista tomou uma decisão intencional de composição e essa decisão virou regra de design para toda a equipe. Tá? Bom, eu acho que é mais ou menos isso, mas eu queria finalizar aqui com mais uma coisinha, que é o workflow do concept artist. Temos os 3 pilares, né? A gente já sabe começar um trabalho do zero. Quer dizer, a gente não sabe começar um trabalho do zero, e aí eu vou dar um sentido para vocês básico. Tá? Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou fazer uma pesquisa, um moodboard ou qualquer coisa do tipo. Então antes de qualquer esboço, o concept artist ele mergulha em referências. Fotografia, pintura clássica, outros jogos, natureza, história, antropologia e tudo mais. Então o objetivo é que você encha a sua cabeça de informação visual específica antes de criar qualquer coisa. Faça um briefing, faça um brainstorming, né? Crie um moodboard ali para você colocar as referências da imagem. Depois disso, você pode criar thumbnails, ou seja, você pode criar várias, dezenas de esboços minúsculos, do tamanho de um polegar, pequenininho mesmo, tá? Explorando variações de silhueta, composição e forma. Gente, jogo rápido, sem pressão, sem acabamento. O objetivo aqui é gerar muitas ideias e não se apegar a nenhuma, tá bom? E por último, a gente tem o sketch, né? Eu vou refinar esse cara. Ou seja, a partir dos melhores thumbnails, o artista, ele começa a desenvolver um esboço maior, com proporções e volumes definidos. É a verificação. O design funciona em detalhes maiores? E aí, pessoal, depois disso você vem com uma primeira entrega, o concept finalizado, com paleta de cores, vistas múltiplas e anotações para a equipe. Vejam, isso não é arte final, isso não é ilustração, isso é referência de trabalho. E é esse processo inteiro, né? E esse processo inteiro que eu descrevi aqui, ele pode e deve ser feito no papel antes de qualquer software. Né? Os melhores concept artists do mundo fazem thumbnails em folhas de caderno antes de abrir o seu próprio Photoshop. Peraí, professor, mas significa que eu não posso fazer direto na máquina? Pode também. Hoje a gente pode trabalhar dessa forma. Eu, por exemplo, eu gosto muito de rabiscar o papel. Né? Não sou um grande desenhista nem nada, mas eu gosto de rabiscar. Né? E depois eu passo para o digital. Ah, professor, mas eu tenho o meu tablet ali para desenhar ali rapidinho. Pode ser também. Né? O que a gente está falando é que você não parta direto para o Photoshop pensando em arte final, em tirar um borradinho aqui. Né? Não perca tempo com isso. Vá direto porque a gente precisa. Tá bom? Vamos lá. Então, a gente fecha aqui. Tá? É um vídeo rápido, um vídeo curto, mas eu vou deixar uma síntese e um desafio para vocês. Né? Primeiro, concept art, então, nós conseguimos enxergar que não é sobre fazer imagens bonitas, e sim sobre resolver um problema de comunicação visual. Você tem uma ideia na cabeça e você precisa colocar essa ideia na cabeça de outras pessoas. E você precisa ter precisão suficiente para que elas possam construir o que você imaginou. E aí você tem os 3 pilares que a gente trabalhou: silhueta, valor e composição, que são ferramentas fundamentais para isso. Não importa o estilo que você vai desenvolver, não importa o software que você vai usar, esses fundamentos são universais. E aí, fica uma dica aqui, um desafio para vocês treinarem.
né? Pega um personagem que você admira, qualquer um, e teste a silhueta. Eu já falei disso aqui há uns minutos atrás. Preenche ele com uma cor sólida, sem detalhes internos. Você ainda reconhece quem é, observa que formas geométricas compõem essa silhueta, né? Beleza. Depois, tenta criar a sua própria. Não precisa ser bom, precisa ser um começo. Concept art, pessoal, é uma habilidade, e habilidade não se constrói com prática, se constrói com prática. Né? Então, eu vou praticar isso. Né? Ah, eu não sou talentoso, eu não sei desenhar. Não tem problema, eu também não sei. Né? Meu nível de desenho ele é baixo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, concept art é sobre isso, tá bom? É uma habilidade, e habilidade se constrói com prática, não com talento, tá bom? Galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí um pouquinho, tá? É um vídeo rápido, é um vídeo improvisado aqui, mas eu espero que seja de grande proveito para vocês, tá bom? Até a próxima. Forte abraço do Prof. Chico. Tchau, tchau.